Bom dia, povo de Deus! Voltamos, quarta-feira, dia 18, 11ª semana do tempo comum. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Felizes as pessoas que, em seu coração, decidem dar e doar-se, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria, ama e aumenta os frutos das boas obras de quem caminha na sinceridade da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu bom Jesus, nosso bom Jesus, amado Deus, que nos orienta e nos ama, nos dê forças, nos mande o Espírito Santo, para que possa nos abençoar, nos indicar os caminhos, para que pratiquemos as boas obras, para que demos os bons frutos, e esses bons frutos gerem mais bons frutos, para que todos neste mundo possam se arrepender, Senhor, para que o coração seja tocado, para que as nossas desavenças sejam perdoadas e também nós nos perdoemos a nós mesmos. Senhor, que a Virgem Santa Mãe do Senhor, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, interceda por nós, ela que foi humana. Muitos de nós não temos nem a capacidade de nos aproximarmos de Vossa Majestade. Então, por isso, muitas vezes, pedimos que a Mãe, sua Mãe, nossa Mãe, Virgem de Pentecostes, Mãe da Igreja, intercede junto a nós. Interceda por nós, Mãe, para que sejam ouvidas as nossas preces. Gratidão ao Arcanjo Miguel, a todos os santos e anjos do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a nossa leitura seja sempre para algum propósito, né? Que você possa aprender, para que seja útil na sua vida. Amém. O nome de Jesus Cristo tem poder. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Vamos para a leitura. Vamos continuar na leitura de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê, cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribui generosamente, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes, e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo, e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Lá no capítulo 9, do versículo dos 6 ao 11, diz o seguinte. As palavras moderação e abundância afirmam um princípio que é verdadeiro como provérbio, baseado na experiência agrícola comum. Aqui, este princípio se aplica a questões financeiras. No versículo 7, o ideal
é que a mordomia cristã, assim como outras boas obras, flua de um coração cheio de amor por Deus e pelos outros, e não de um senso de dever ou obrigação. Você vai ver em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Desculpa, gente, eu tive que espirrar. Do versículo 37 ao 40. Ai, não quero pegar gripe, gente, pela madrugada. Não quero mesmo, tá? Tem feito uns friozinhos. Lá no versículo 7. O ideal é que a mordomia cristã, assim como outras boas obras, flua de um coração cheio de amor e não de obrigação. Deus vai pesar pelo seu amor, por mais que você doe muito, né? No caso você, porque para a igreja é sempre bom, né? Para a igreja é sempre bom. Você pode doar a sua casa se você quiser, a igreja agradece. Mas para Deus, o seu tete a tete, Deus vai avaliar sim, com certeza, se essa mordomia, essas boas obras são realmente do coração, né, e não por obrigação ou dever. No versículo 8, nesse versículo se utiliza 4 vezes uma forma da palavra grega correspondente a todos, traduzida como toda a graça, todas as coisas, toda a suficiência e todo o bom trabalho. Um termo intimamente relacionado é traduzido como tendo sempre. No versículo 9, a citação do Salmo 112, no versículo 9, vem de uma canção que fala daqueles que temem o Senhor vivendo em santa obediência a Ele, exortando-os a doarem aos pobres. Esses versículos, do 10 ao 11, voltam à metáfora agrícola do versículo 6, enfatizando a soberania de Deus em suprir as necessidades materiais, a semente, e espirituais, justiça dos cristãos. Então agora, gente, vamos gravar, tá? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6 ao 11, a passagem bíblica aborda a importância da generosidade e da alegria na doação. Paulo incentiva os coríntios a contribuírem com alegria para a coleta em favor dos santos em Jerusalém, enfatizando que Deus ama quem dá com alegria e que a generosidade traz bênçãos tanto para quem dá quanto para quem recebe. Então, lá no versículo 6, Paulo compara a doação com a semeadura, assim como quem semeia pouco colhe pouco. Quem dá com parcimônia terá poucas bênçãos, já quem dá com generosidade colherá abundantemente. No versículo 7, o apóstolo enfatiza que cada um deve contribuir segundo o que propôs no coração, não por obrigação ou tristeza, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem é alegre e quem ama o ama de verdade. É isso que Deus ama. Deus ama a intimidade. Deus ama que você confie nele, tenha ele como seu pai de verdade. Nos versículos 8 e 9, Paulo assegura que Deus é capaz de suprir todas as necessidades daqueles que são generosos, para que possam sempre ter o suficiente para si e para ajudar os outros. A referência à sua justiça permanece para sempre, no versículo 9, conecta a generosidade com a fidelidade de Deus, que recompensa a justiça com bênçãos. Do versículo 10 ao 11, Paulo destaca que Deus fornece semente para quem semeia e não para comer, suprindo as necessidades daqueles que são generosos e multiplicando a semente da justiça. A generosidade resulta em ação de graças a Deus e em mais bênçãos para quem doa. Em resumo, 2 Coríntios ensina que a generosidade é um ato de fé e é um reflexo do amor de Deus. A alegria na doação é essencial, pois demonstra a confiança na provisão divina e traz bênçãos tanto
para quem dá quanto para quem recebe. Para Deus, sempre tudo que você for fazer, sempre vai ser positivo para você. Nunca vai ser negativo. Porque Deus nos ama. Deus nos ama imensamente. Vamos para a leitura do Evangelho do dia. Você vai pegar a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar do versículo 1 ao 6 e depois do 16 ao 18. Quem me ama realmente, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. A generosidade é essencial na vida do cristão, e para que não perca sua identidade, deve ser continuamente posta em prática. Para que a prática da justiça não passe do mero exibicionismo, somos chamados a valorizar o que é essencial na vida: o amor que serve o próximo, e não a autorreferencialidade que se serve do próximo. Vamos para a explicação bíblica. Essa parte que eu li já é reflexão, já é a pista para reflexão. Mateus 6, do 1 ao 6. Primeiramente do 1 ao 6. Lá no versículo 1, Jesus não proibiu atos públicos de justiça. Entretanto, advertiu que a motivação para tais atos é mais importante que o simples fato de realizá-los. Todos esses fatos devem ser feitos para a glória de Deus e não para a reputação humana. Aqueles que buscam aplauso quando realizam boas obras não receberão qualquer recompensa. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 18, Jesus fornece princípios gerais para a realização de atos justos. Então, se você quer ver se os seus atos estão sendo justos, você vai até Mateus, capítulo 6, versículo 2 ao 18, tem alguns. No capítulo 6, no versículo 2 ao 4, as palavras "quando deres esmola" supõem que os discípulos prestarão assistência regular a pessoas necessitadas. A proibição "não toques a trombeta" origina-se do fato de que as caixas de ofertas no templo, caixas do shofar ou caixas da trombeta, possuíam a forma de trombeta, com uma ampla abertura, onde as moedas eram depositadas, e um funil caracolado, sempre mais estreito, que em seu ponto mais estreito sai na caixa. Esse arranjo impedia que ladrões metessem as mãos no interior da caixa. Desse modo, tocar a trombeta é provavelmente uma referência à ação de lançar moedas de maneira ruidosa no cofre em forma de trombeta e, por meio disso, chamar a atenção para a generosidade pessoal. Jesus descreveu tal conduta como hipócrita. A palavra hipócritas originalmente referia-se aos atores que representavam em teatros gregos ou romanos.
Os hipócritas a quem Jesus se referia são atores espirituais que fingem ter piedade a fim de ganhar a aprovação humana. As instruções sobre a mão esquerda e a direita proíbem que alguém celebre seus próprios atos de justiça, dê com liberalidade, mas nunca dê ênfase ao fato de que você faz assim. Ficar em pé nas sinagogas, locais de reuniões para a adoração judaica, ou nas esquinas a orar, assegura que muitas pessoas vejam que os hipócritas estão orando. Mas Jesus ensinou que Deus não possui qualquer consideração por tais ações públicas. No versículo 6, um quarto, em grego, tameion, era um aposento que não possuía portas ou janelas para o exterior da edificação. Fechar a porta conferia total privacidade, visto que o verdadeiro discípulo ora para uma audiência celestial e não para uma audiência humana. A privacidade é ideal para a adoração genuína. Jesus descreveu o Pai como aquele que está em secreto. Deus está sempre presente. O discípulo pode encontrá-lo no local mais obscuro. Depois, no versículo 16, semblante triste, desfiguram a face, refere-se à prática judaica de esfregar cinza na face e apresentar expressões sombrias durante ocasiões de jejum. Embora esses atos originalmente expressassem verdadeiro arrependimento, os hipócritas os adotaram para mascarar sua falsa piedade. No versículo 18 não tem, minha gente. Tem o 16 só, do 19 ao 20, tá? Aqui já falamos da pista da reflexão, né, que a generosidade é essencial na vida do cristão. E para que não perca sua identidade deve ser continuamente posta em prática. Para que a prática da justiça não passe de mero exibicionismo, somos chamados a valorizar o que é essencial na vida, o amor, que serve o próximo, e não a auto, né, que se serve do próximo. Jesus está querendo dizer que tudo que você for fazer para Ele, você faça sempre com muito amor e sinceridade. Porque Ele vê tudo, né, minha gente? Não tem como esconder alguma coisa de Jesus. Ele sabe do nosso coração. Não tem como enganá-lo, né? E você que o faz isso, né, com interesse que outros vejam, né, as suas ações ou a sua bondade, você não tem que agradar ninguém, não seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os anjos, os santos, a Virgem Santa. Em primeiríssimo lugar, tudo o que somos, se não fosse pela graça de nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício, não teríamos entrado em reconciliação com Deus Pai, que fez uma nova aliança com a humanidade. Sendo assim, nós temos a oportunidade ainda de ser salvos. Sendo assim também, entendemos que nós aqui somos uma semente, uma pequena semente. Todos temos a semente divina dentro de nós. Com certeza, sim, quando nascemos, porque somos criação do Criador maior. Mas nós temos fim, Deus não. Deus é atemporal e Ele é a nossa vida. Ela é eterna, mas só quem é realmente eterno e imutável é Deus. Nós não sabemos, né, exatamente para onde vamos. Nós desejamos, sim, habitar o complexo dos santos, mas nunca esqueça que para chegar lá precisamos ter o conhecimento e também aplicar este conhecimento, que foi tudo que Jesus Cristo o fez. Glorificava ao Pai. Nem nosso Senhor Jesus Cristo pedia que nós o glorificássemos, porque Ele já deixou muito bem claro desde o início que Ele só veio para glorificar o Pai. Nós temos essa centelha, né, em nós, até porque quando não somos batizados não saberíamos distinguir o bem do mal, ter um comportamento moral justo ou injusto. Mas dependendo do que você faz com a sua vida, se você escolhe trilhar o caminho de Jesus e você se santifica, claro que o Espírito Santo vai ser enviado a você, aumentando, triplicando, centuplicando o que você já tem de bom e que não vem de você, mas sim do nosso Criador. O Espírito Santo de Deus, ele vai aumentar, assim como Deus escolheu Paulo, né, o apóstolo, sem ele ter nenhuma graça, assim como nós, sem ele ter nenhuma meritocracia. Pelo contrário, ele era desmerecimento, né? Ele não sempre se culpava pelos crimes que tinha feito durante toda a sua vida. Mas
Deus, ele busca improváveis, né? Improváveis não são prováveis, né? Não são pessoas que você vê e você diz, esse perfeito, né? Que mérito teríamos? Deus nos mostrou a todo tempo, a todo momento, que Ele escolhe improváveis e enche de dádivas, de graças, né? Enche de dons. Então, tudo para honrá-lo e glorificá-lo. Então, se você o serve, nada é para o seu bel prazer. Nunca você vai ver algum tipo de mérito amando alguém que você já ama, escolhendo alguém que você já gosta. Mas muito pelo contrário, você vai justamente se desafiar. É isso que Jesus deseja de você. Um grande desafio que vai além do que você está no seu limite de entendimento apto para alcançar. Porque quem te dá toda a força é o Espírito Santo de Deus. Com certeza a Santíssima Trindade vai trabalhar em favor da humanidade. Individualmente, cada um tem os seus carismas, os seus dons, para que a Igreja de Jesus Cristo, o corpo, possa trabalhar de forma correspondente à cabeça do corpo, que é Jesus. Este corpo não pode andar sem uma certa igualdade, né? Então, não podemos, entre irmãos, ter raivas, ódios, ter qualquer sentimento negativo que não seja aquilo que Jesus ensinou. Então, tudo que você fizer, esta generosidade, ela deve sempre continuar. Senão você vai se afastar da sua identidade, dos principais princípios que Jesus nos deixou como ensino. Esta é a nossa leitura de hoje, o nosso estudo bíblico. E, como sempre, espero que tenha sido de alguma valia. Até amanhã, com a graça de Deus. Shalom Aleichem. Até mais.